A partir de agora, a gente abre espaço para uma entrevista especial com o secretário estadual de Saúde, Elton Zeferino. E aqui comigo também está o comentarista Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa tarde. Boa tarde, Karen. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde, secretário. Boa tarde, secretário. Muito obrigada por nos atender aqui no Meio-Dia Catarina. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Secretário, eu gostaria de começar lhe perguntando a respeito da licitação para a criação do Hospital de Campana em Itajaí. Como que vai acontecer esse processo? Como vai funcionar esse hospital por lá? Bom, com relação ao hospital de campanha, esse hospital de campanha está sendo licitado pela Defesa Civil, então são eles que estão fazendo a tratativa com relação à contratação. A partir do momento que ele esteja instalado dentro daquela região, ele entra na situação estadual, todos os leitos que lá serão disponibilizados, serão regulados através do Estado, para que nós tenhamos toda aquela região atendida e, obviamente, se eu precisar demandar de outras regiões, para que eles também possam ser atendidos naquele hospital que está sendo edificado, ou que será edificado naquela região. E a expectativa é que isso seja concluído em quanto tempo, secretário? Segundo a Defesa Civil, das tratativas que eles estão realizando, a partir do momento da contratação, o hospital tem 30 dias, terá 30 dias para estar instalado. Esta é a previsão da Defesa Civil. Secretário, uma das coisas que muito se cobra do governo, inclusive se houver na semana que vem a Assembleia conversar com os deputados, virtualmente, evidentemente, sobre os testes, o tempo de duração dos resultados dos testes confiáveis que confirmam a presença do coronavírus. Dá para imaginar que isso vai ser mais rápido? Porque já tivemos casos de pessoas que, inclusive, faleceram e as famílias ainda não tinham essa confirmação da presença do vírus no corpo do parente. Bom, para ser bem objetivo, nós tivemos sim no início algumas demandas represadas por conta de falta de insumos. É o que na sexta-feira passada nós recuperamos isso. Hoje nós temos dentro do LACEN apenas 179 amostras a serem definidas com relação ao resultado. Então a nossa capacidade operacional ela aumentou e obviamente que nós estamos trabalhando aí para trabalhar dentro de uma lógica de rapidamente ofertar o resultado, seja para as pessoas que estão internadas, seja para as pessoas inclusive que infelizmente acabaram entrando em óbito, porque isso também é uma necessidade da própria família. Secretário, nós estamos no 23º dia já de quarentena, né? Algumas pessoas, alguns profissionais já estão tendo a oportunidade de voltar ao trabalho. A partir da próxima semana, provavelmente acontecerá outras liberações por uma questão de necessidade econômica do Estado. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas que vão permanecer no isolamento se sentem com isso, passam a ter uma sensação de que a coisa está começando a aliviar, que de repente não precisa mais ficar tão isolado como estava sendo necessário até então. Mas ontem o governador do estado, em entrevista coletiva, ele chegou a mencionar a seguinte frase, abre aspas, estamos apenas nos preparando para a guerra que ainda não começou. Fecha aspas. Eu queria saber, o senhor como médico, qual a sua visão da atual situação do Covid-19 em Santa Catarina? Bom, os nossos estudos eles já apontam que todas as recomendações que nós fizemos desde o início, ao longo desses 20 e poucos dias, já apresentam resultados com relação à curva de contágio. Obviamente que, como já foi citado pelo próprio governador, nós temos ainda um enfrentamento que nós não temos isso muito palpável ainda, que é quando nós temos o aumento do número de demandas hospitalares, numa situação que foge um pouco da nossa normalidade. O que nós estamos fazendo é preparando a nossa rede, mas sim, isso é verdadeiro. Nós teremos aí os próximos 3 ou 4 meses, onde nós teremos uma batalha diária com relação à Covid-19 e tudo isso reforçando que as pessoas precisam estar participando disso. Então, quando se tem a falsa impressão de que pode retornar ao convívio social, que as pessoas podem sair de casa, isso é um ledo engano. Na verdade, o que nós estamos recomendando desde sempre é, se puder, fique em casa. Esta é a melhor recomendação nesse momento. Não é porque eu tenho uma loja de autopeças, por exemplo, funcionando, que eu tenho que sair de casa para ir lá comprar uma autopeça. Só saia se realmente for estritamente necessário. Secretário, muitos servidores estaduais e também trabalhadores da iniciativa privada têm ligado para nós porque nós acompanhamos diariamente as coletivas do governador e do senhor ao final da tarde. E a pergunta deles é a seguinte, eu tenho doença crônica, doença pré-existente, comorbidade ou ainda estou num grupo de risco por baixa imunidade. Devo voltar ao trabalho quando as coisas voltarem ao normal ou a quarentena para mim continua? Bom, as recomendações do governo do estado, elas se mantêm. Todas as pessoas que são populações de risco
pacientes idosos com comorbidades prévias que baixam a sua imunidade, elas devem sim reduzir o seu convívio social. Obviamente que esse regramento ele é delimitado através de decretos do governo do estado. Nós estamos aqui numa avaliação, nós não dissemos de forma alguma o que vai ser liberado ou o que não vai ser liberado a partir da próxima semana. Nós temos nesse momento a prorrogação de um decreto, onde o governo do estado, através da equipe técnica, está avaliando as ações que serão adotadas a partir da vigência de um próximo decreto. O que é importante destacar, estas pessoas são população de risco e o que nós temos presenciado dentro do território nacional e especialmente o estadual é que nós temos, inclusive, uma outra população que dentro do território catarinense começa a despontar, que é a população entre 30 e 40 anos, onde nós já tivemos óbitos, pessoas sem comorbidades, o que precisa estar sendo avaliado pelas nossas equipes, qual é o impacto que nós teremos disso e por que está acontecendo isso dentro do território. Secretário, a partir da próxima semana, como o senhor acabou de mencionar, o governador também havia mencionado, provavelmente teremos novas liberações em relação a profissionais. Mas isso não quer dizer que teremos também junto a liberação de escolas e transporte público, que já havia sido mencionado, que seriam os últimos a serem liberados. Isso permanece por enquanto, secretário? Bom, como eu acabei de falar, nós estamos agora no momento de análise de cenários para a próxima vigência de decreto. Escolas, nós temos uma vigência que já foi estabelecida lá no início, de 30 dias, ou seja, ele não vence a partir da próxima segunda, e algumas outras atividades, como, por exemplo, reunião de público, etc. Com relação ao transporte público, o posicionamento que nós temos hoje do governo do estado é que esse transporte público ele precisa ser contingenciado ainda mais, por um pouco mais de tempo. Ok? Então, isso, nesse momento, é uma questão de análise de cenários para a próxima semana, mas especificamente com relação a escolas, com relação ao transporte público, nós entendemos que não é o momento ainda de flexibilizar esse tipo de atividade, até porque são nesses dois ambientes onde nós temos uma possibilidade aí de transmissão muito rápida, e não no sentido de pacientes graves, por exemplo, com relação à escola, mas eles levam esse contágio para dentro de casa, onde nós temos as pessoas que são mais suscetíveis de contágio, isso pode causar um aumento exponencial da nossa curva. E, de certa forma, uma coisa está relacionada à outra, né? Liberação de escola e liberação de transporte público, elas praticamente vão precisar acontecer simultaneamente, quando for possível, claro. Isso é uma análise, né? Que é uma análise diária que é realizada dentro do governo do estado, mas o fato é que, nesse momento, nós estamos vigentes ainda com relação ao decreto e, a partir da próxima semana, nós teremos aí a promulgação de um novo decreto, com algumas análises de cenário que a equipe técnica está fazendo. O senhor fala em cenário, mas também fala em estatística. A evolução do número de casos em Santa Catarina, não só de casos confirmados, mas também os suspeitos que vocês deixaram até prudentemente de divulgar e óbitos, está dentro do previsto pela Secretaria da Educação, dentro das normas da Organização Mundial de Saúde? Bom, dentro da Secretaria de Estado da Saúde, sim, nós estamos analisando esses dados diariamente. A nossa curva, lá no início, nós tivemos um pouco mais de inclinação dessa curva, ela voltou para uma situação de normalidade, mas, obviamente, que o que nós estamos enxergando hoje é o resultado do que nós tivemos há quase 15 dias atrás. Então, isso também é muito importante. As pessoas elas precisam entender que o resultado ele não é de imediato. Todas as ações que nós adotamos hoje, considerando o período de vigência dessa virulência dentro do organismo, nós temos entre 7 e 14 dias que nós temos as respostas mais efetivas. Então, todo o comportamento que é adotado, que nós estamos verificando hoje, ele está sendo refletido lá do início dos nossos decretos. Então, é importante, sim, que nós tenhamos aí essa curva mantida dentro de uma situação de controle, porque é isso que vai nos dar capacidade operacional de atender as demandas que vão chegar em todas as regiões do estado. Eu acho que nesse momento, secretária, é importante a gente reforçar para a população, para que não aconteça, como a gente mencionou, essa falsa sensação de segurança, de que as coisas estão começando a voltar ao normal, porque o comportamento agora da sociedade vai ser crucial para que a gente consiga, aos poucos, ir voltando à normalidade, porque do mesmo jeito que está acontecendo liberações parciais, também pode voltar a acontecer o isolamento total, caso esses números voltem a subir fora do que está previsto, né? Isso foi muito bem colocado, Karen. O governador do estado,
ele repete de uma forma incisiva que nós precisamos aprender a conviver com o vírus. E aprender a conviver com o vírus é adotar alguns hábitos que não são da nossa cultura, nós não temos esses hábitos devidamente sedimentados, como, por exemplo, o uso de máscara, como, por exemplo, lavar as mãos com frequência, como, por exemplo, utilizar álcool gel. Nós tivemos alguns momentos em que isso acabou acontecendo dentro da sociedade, mas ele não se perpetuou. Isso precisa ser realmente internalizado nas pessoas para que nós possamos aprender a conviver com este momento que nós estamos, mas, quiçá, que nós possamos ter uma sociedade um pouco mais melhorada, no sentido de que esses hábitos eles sejam perpétuos, porque é fatídico. De tempos em tempos, a sociedade ela é atingida por vírus novos e, normalmente, eles têm a mesma via de transmissão, seja através de contato, seja através de saliva, seja através de abraço, de beijo, enfim. Isso nós precisamos, sim, internalizar para que nós possamos aí passar por esse momento, que é um momento que é muito ruim para todos, mas que nós possamos sair fortalecidos disso. Secretário, muita gente defende o seguinte cenário, que o governo do estado deveria liberar, flexibilizar o comércio nas cidades onde, por exemplo, não há nenhum registro oficial do coronavírus. O que o estado tem a dizer sobre isso? É o pensamento também de alguns deputados com quem o senhor conversará na semana que vem. O que nós temos a apresentar é que, nesse momento, nós não temos capacidade de definir aonde nós temos ou não a presença da doença. Se nós estivéssemos fazendo uma testagem em massa da população catarinense, que são mais de 7 milhões de habitantes, nós poderíamos estar afirmando que aquela cidade A ou B, nós não temos a circulação do vírus. Nós temos pessoas que estão no período assintomático, pessoas que têm sintomas muito leves, que já estão com o vírus e que estão transmitindo o vírus, isso é fato. Então, nesse momento, nós estamos analisando, através dos nossos dados epidemiológicos, como é que nós podemos fazer o manejo desta população dentro do território. Mas é importante dizer e destacar para a população, nós não temos nenhum território dentro do estado catarinense que está isolado da questão de contágio por coronavírus. O que nós temos hoje é uma situação de testagem em massa que nós não realizamos, que nenhum país do mundo conseguiu fazer isso da forma adequada. O que reforça, mais uma vez, que nessas cidades onde ainda não há registro da doença, os mesmos cuidados devem ser tomados como estão sendo tomados nas cidades onde há um número grande de casos. Perfeito. Esta é a análise desse momento. Secretário, uma última pergunta que é do ponto de vista de relacionamento com o Ministério da Saúde. Os respiradores prometidos, aqueles comprados na China, que nem o governo de Santa Catarina, nem o governo federal receberam, outros insumos, EPIs, equipamentos de proteção individual, vão chegar a tempo desse combate nesta guerra que o governador diz que foi declarada, mas ainda não começou? Bom, Roberto, nós estamos vivenciando todos os dias informações através dos noticiários que a China, e aí também outra coisa que nós precisamos melhorar, essa perspectiva ela precisa melhorar. Todos os países do mundo estão adquirindo insumos do mesmo local. Isso faz com que aquele sistema ele também entre em colapso. Todos os países do mundo estão buscando no mesmo local respiradores, EPIs. Obviamente que nós aqui, enquanto Estado, estamos trabalhando também com aquela aquisição, estamos trabalhando com a possibilidade, inclusive, de produção dentro do território catarinense. O governo federal não está envidando esforços para conseguir nos atender, mas eles estão passando por dificuldade, sim, assim como nós estamos, assim como todos os países estão passando. Então, nesse momento, é tentar desenvolver, especialmente, a indústria nacional para que ela possa suprir as demandas de todos os estados, porque todos estão precisando de insumos. Nós temos noticiado há poucos dias, os Estados Unidos que foram, através de alguns cargueiros, algumas dezenas de cargueiros buscar material na China. Isso faz com que todo esse processo de compra, esse processo comercial realmente fique desequilibrado, mas estamos sim trabalhando dentro da lógica de que o território nacional ele precisa desenvolver capacidade operativa de nos atender enquanto Estado, enquanto nação. Muito bem, gostaria de agradecer muito a sua participação com a gente aqui no Meio-Dia Catarina e com certeza voltaremos a conversar e nos atualizar sobre a situação do Covid-19. Muito obrigado, secretário. Nós que agradecemos e recomendar, se puder, fique em casa. Essa é a melhor atitude a ser adotada nesse momento. Com certeza. Obrigada mais uma vez, secretário. Boa tarde para você. Feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa para você e para a família, verdade. Obrigada. Roberto, obrigada. Não, assim, né? Não pode. Eu já queria dar a mão, a força do hábito. Não pode. E sem luva ainda, né? Só aqui. Obrigada pela tua participação. Obrigado. Voltamos a conversar por aqui também. Obrigada a você por sua companhia. Vamos então conversando e te atualizando das informações aqui no Meio-Dia Catarina. Amanhã, 12h40, vou estar aqui ao vivo esperando por você, tá? Até lá. Tchau, tchau.